Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. A preparação do Mengão para a partida contra a LDU é uma decisão, vai ser uma decisão no Maracanã. O Flamengo precisa da vitória e vencer bem essa partida para poder continuar vivo na fase de grupos da Libertadores da América. E tem também as informações do Flamengo sobre essa preparação. João Guilherme trazendo as últimas informações com o Vene Casagrande. Vamos juntos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Rondônia, Maranhão, Piauí, Sergipe, Minas Gerais, Ceará, Bahia. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora pras últimas informações do Flamengo. Eu não falei que era rápido? Vamos falar da briga lá em cima no Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo, tem Palmeiras e agora tem Cruzeiro do Leonardo Jardim. Sim, senhoras e senhores, esses 4 times já vão se destacando ali na tabela do Campeonato Brasileiro. Quando a gente fala de Palmeiras e Flamengo, é zero novidade, mas esse ano tem uma coisa em comum. Além de serem ataques muito fortes, ele tem, os dois times, Palmeiras e Flamengo, têm como ponto muito forte as suas defesas. A liderança no Campeonato Brasileiro veio com gol diante do rival nos acréscimos. Marca registrada da equipe comandada por Abel Ferreira. Mas além da persistência, há uma outra característica relevante do time que também começa a se sobressair nessa temporada: a defesa, que ninguém passa. Contra o São Paulo, o Palmeiras completou o 4º jogo consecutivo sem sofrer gols. Em 29 partidas nessa temporada, são 15 com a defesa zerada. Mais de 50% dos jogos, maior índice entre os times da primeira divisão. Números que já colocam o Palmeiras como a melhor defesa do Brasileirão. O time sofreu apenas 3 gols em 8 rodadas. Nesse tempo que o Palmeiras é dirigido por Abel Ferreira, o sistema defensivo sempre foi a base do trabalho do técnico. E não é para menos. Principalmente no Campeonato Brasileiro, as estatísticas mostram uma boa defesa é sinônimo de time que briga por título. Em 19 edições, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes, 12 campeões tiveram a melhor defesa. 63% dos times vencedores. O próprio Palmeiras engrossa esse levantamento. Dos 4 títulos do clube na era dos pontos corridos, em 3 oportunidades, o time teve a defesa menos vazada: 2016, 2018 e 2022. Ainda está muito no início, não sei. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos, mas é importante chegar àqueles últimos 10 metros, que são os últimos 10 jogos, estar ali na disputa. Se conseguirmos fazer isso, vamos disputar até ao fim como fizemos nos últimos anos. Outro time que briga pela ponta do campeonato também se destaca pela força defensiva. O Flamengo, segundo colocado, venceu o Bahia sem levar gols. O rubro-negro tem a segunda melhor defesa do Brasileirão, sofreu apenas 4 gols em 8 rodadas, um a mais do que o Palmeiras. A defesa é um dos pontos fortes do time comandado por Felipe Luiz. Desde que o treinador assumiu o clube na semifinal da Copa do Brasil ano passado, o Flamengo sofreu 24 gols em 44 jogos, média de 0,54 gols por partida. O rubro-negro, no entanto, contraria a regra dos campeões com defesa menos vazada. Nos 3 títulos que o Flamengo conquistou na época dos pontos corridos, 2009, 2019 e 2020, nenhuma vez teve a melhor defesa. Em todo caso, defender é o princípio dos técnicos que estão nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro: Felipe Luiz e Abel Ferreira. O nível do brasileiro é muito diferente, muito diferente. São 38 rodadas, é um campeonato longo e vence o melhor e o mais regular. Para Palmeiras e Flamengo, a briga pelo Brasileirão já começa pela defesa. É isso, briga boa. Então esses 4 times vão se destacando já no campeonato. Palmeiras 19, Flamengo
e Bragantino 17 e o Cruzeiro com 16 pontos. Eu sei que é cedo, são só 8 rodadas, mas Elton, tá com cara que esses 4 vão brigar até o final? Difícil cravar. Difícil cravar porque a gente vê um Palmeiras muito forte, o Flamengo também, o Cruzeiro e o Bragantino são equipes que estão em formação. O Bragantino vem de uma disputa contra o rebaixamento na temporada passada. Me surpreende até esse início de campeonato. E o Cruzeiro, não sei se é coincidência, né? Acho que o Jardim ele organizou um pouco os bastidores, a saída do Dudu, acho que estava criando um pouco também de rusga dentro do grupo, né? Porque não há um ambiente tranquilo e o Cruzeiro voltou priorizando o brasileiro, porque na Sul-Americana não vai tão bem assim. Voltou a disputar aí... Bem mal, né? Aliás, foi. Tanto que ele falou, não, Sul-Americana não é pro Cruzeiro. Ele já falou isso, né? 2 técnicos já falaram isso, né? O Carpini no Vitória e ele, o Jardim no Cruzeiro. Mas é um time que eu acho que tem potencial para brigar pelo título. Na temporada passada, foi vice-campeão da Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro estava ali na disputa por uma vaga na Libertadores. Nas últimas rodadas acabou tropeçando. Tem um elenco muito melhor em 2025 para brigar na parte de cima da tabela. Acho que o Cruzeiro ele está se preparando para subir degraus, brigar por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Acho que é possível estar entre os 6 primeiros colocados. Brigar por título, para mim, me surpreenderia, a não ser que venha uma nova janela, o Cruzeiro faça como fez na temporada passada, o time consiga encaixar e aí vai para a sequência da temporada brigando pelo título. O elenco é bom, realmente, do Cruzeiro. O elenco é bom. Agora... E Matheus Pereira voltando a ter o bom futebol que apresentou em outras ocasiões, né? Já deixou 2 gols, já. Não tinha marcado nenhum, já marcou logo 2. De repente dá aquela liga que estava faltando, né? E um detalhe desses 4 times, Edu, 2 deles não terão férias. Sim. Vão disputar o Super Mundial. Cruzeiro e Bragantino estarão descansando, treinando, recuperando jogadores, quem sabe de olho na janela para trazer novos jogadores para ir seguir a temporada. Isso pode ser uma vantagem para as equipes que não disputarão o Super Mundial. Todo mundo queria estar no Super Mundial, isso é fato. Todo mundo queria disputar o título mundial contra os grandes clubes do mundo. Mas quem não está, vai descansar. E eu acho que descanso é fundamental numa temporada tão desgastante como a temporada do futebol brasileiro. O Bahia, lembrando que o Flamengo tem uma semana bem mais complexa que a do Palmeiras, né? Porque tem um jogo no meio da semana na Libertadores que precisa ganhar, precisa ganhar em casa da LDU para continuar com chance. O que você achou do Flamengo? Eu achei a atuação satisfatória nas circunstâncias, né? Os 2 times estavam com desfalques por conta da Libertadores. O Bahia também deixou jogadores importantes do banco. Até a postura do Bahia não foi uma postura muito assim com a cara do Ceni, time muito mais defensivo, acho que pelo cenário, né? O Flamengo teve um começo bom, pressionando muito, o Arrascaeta voltou a fazer o gol, mas chuta muito pouco de fora da área. Um chute de fora da área o jogo inteiro, eu acho isso um absurdo, especialmente quando você enfrenta um adversário que se fecha. O chute de média distância tem que ser uma arma importante utilizada, não é chutar de qualquer maneira, mas criar espaço para um arremate, posicionar de uma maneira que possa bater para o gol, o cara que tem um chute mais eficiente de média distância. O time chuta muito, um pouco ou nada de média distância. E aí começou a ter os problemas, né? Lesão de 2 jogadores quase na sequência, nos 2 volantes, primeiro o Alan, depois o Pulga. Aí o Gerson teve que mudar de posição, teve que entrar o Everton Araújo, aí cai muito, porque esse jogador é jovem e tal, mas ele está muito abaixo, não por acaso eles querem trazer o Jorginho, né? Porque faz falta ali ter um jogador que consiga manter o nível, né? Esses caras têm que se revezar. Então, quando entra o Everton Araújo, é outra característica, um jogador que não é confiável, perde a bola, sempre perde a bola em momentos em que leva perigo para a equipe. Aí depois o jogo foi mudando, claro, né? O jogo muda com essas trocas. Não correu tanto risco, mas depois, no final, com a expulsão do Gerson correta, aí a coisa começou a ficar um pouco mais dramática. Mas acho que o Flamengo até segurou bem, né? A expulsão do Gerson foi correta, também não houve uma expulsão que deveria haver de um jogador do Bahia, uma falta igualzinho. Aquela história, se você pisar na chuteira, é cartão amarelo. Pisou no meião, amigo, é cartão vermelho. Essa é a orientação que eles recebem. O lance foi bem parecido. A expulsão do Gerson foi correta. Esqueci agora qual foi o jogador do Bahia, mas que poderia ter sido expulso. E não entendi o Rogério Ceni reclamando no final lá da arbitragem. Houve um lance que o VAR chamou para marcar um pênalti contra o Bahia. O Daronco não deu pênalti. O lance muito pouco conclusivo pela imagem ali, se o tapa na bola, o jogador está caído no gramado.
se é de propósito, mas os caras marcam essas coisas, né? Ele não marcou. Foi chamado e não marcou. Ele expulsou o jogador do Flamengo, mas não expulsou o jogador do Bahia. Ele deu os 13 minutos de acréscimo. E tinha que dar mesmo, porque teve várias interrupções. Eu até entendo que o Ceni tem 16 jogos contra o Flamengo, não consegue nem empatar. Perdeu todos, é impressionante isso. Nossa Senhora. Todos. E os últimos só de 1-0. Na Copa do Brasil passada, agora 1-0 na Bahia, no Rio, 1-0. Perde sempre. Mas a reclamação dele foi totalmente sem sentido. No sábado, eu acho que assim, o Flamengo tinha que estar nesse modo Palmeiras aí mesmo. Se preocupar em vencer. Não dá para você... Porque não tem outro jeito. O jogo é de quinta-feira. Porque no brasileiro, não é que você vai desprezar os jogos. Todo jogo é importante. Mas quinta-feira, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, isso vai ter um impacto absurdo financeiro, uma vergonha, né? Aí é crise para valer mesmo, né? Embora o técnico fique ali tentando viver num mundo paralelo quando não encara essa realidade. Ele se meteu numa roubada contra o Central Córdoba porque fez 1 ponto em 6 disputados contra um time pequeno da Argentina. Perdeu no Rio e não ganhou lá na Argentina, quando teve também condições de ganhar e não foi competente o bastante para vencer. Agora, uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, que eu vou enfatizar aqui, esses jogadores nem sempre vão jogar juntos. Pedro Arrascaeta, por exemplo, vai jogar um, vai jogar o outro. O time perde muito na pressão no campo do adversário com os dois. Em certos cenários, os dois vão jogar juntos. Mas, com frequência, por exemplo, pode ser que contra a LDU ele queira ter os dois, que ele precisa ganhar, ele chega num momento que ele pensa, não, os caras vão se defender mesmo, eu vou ter que ter uma outra formação. Mas em jogos assim mais normais... Fora de casa. Ele vai revezar esses caras. Não só pela necessidade, mas pela característica. E eu já estou prevendo muita gente que não vai entender quando os dois não jogarem juntos. Para dar um exemplo, entre outros que vão se misturar. E o Flamengo no meio do ano, a intenção é trazer 3 jogadores, provavelmente, e justamente o perfil que eles querem buscar isso. Jogador mais novo, jogador que tenha mais condições de entregar. Porque tem gente ali que se machuca demais, né? O Cebolinha se machuca muito, né? Tem vários jogadores. O Pedro está voltando de uma lesão grave, né? Agora mesmo o Plata, que eles consideram o cara mais importante de todos esses pontos que o Flamengo tem, se machucou, ia voltar, não voltou. Danilo Alexandre faz muita falta. Esses já são mais velhos, né? E também já tiveram questão de lesão. Então a intenção deles é mudar um pouco o perfil e certamente vai ter chegada, provavelmente, né? Certamente é muito forte. Chegadas e partidas. Vão contratar, mas vai ter jogador. Ô, Juca! Fala, Trajano. Eu só queria falar com o Jorginho não é jovem e conduz muito. É um bom ponto. É verdade. Jogou no Arsenal, é verdade. O Jorginho é outro padrão, né? Eles querem o Jorginho porque eles entendem que é um jogador de um nível alto, né? Ele é foi um dos maiores jogadores de meio campo do mundo, há pouco tempo atrás, né? E ele joga no campeonato de mais intensidade que há no mundo. Então, um cara que joga na Premier League, esse cara tem, em tese, uma possibilidade de se adaptar com mais facilidade no futebol como o nosso, que também é intenso, mas não é a Premier League, né? O ritmo do jogo é bem diferente. Mas fora ele você não vai pagar multa, né? Você vai pagar o salário alto, mas é o salário. Oportunidade de mercado. Agora os outros jogadores que eles pretendem contratar, que vai ter que pagar multa, negociar, vender um, comprar outro, eles pretendem trazer jogadores mais jovens, como o Flamengo fez nos últimos anos. A exceção do Danilo, do Alexandre, a maioria dos jogadores todos são 25, 26, 24 anos, quase todos eles podem pegar. Não tem nenhum com 30 anos. Você entende que o Flamengo vai fazer a cartada do Botafogo do ano passado? No meio, na janela, pá! Não sei se assim, os jogadores estão protagonistas como os dois que chegaram, né? Luiz Henrique e Almada. Mas vai mexer no time, sim. Eles pretendem fazer isso. Vai da capacidade deles de fazer um bom movimento no mercado. Aí vai ser o trabalho do Boto, que é um diretor que foi contratado, que também ainda não fez o trabalho dele. Porque o elenco não é dele. O elenco é o elenco dos tempos do Landim, do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Foi montado lá atrás. E contratou só o Juninho, que foi um jogador barato, até porque o Flamengo no começo do ano não tinha capacidade de investimento. A primeira providência foi que comprou o terreno, descapitalizou o clube, tem que pagar os jogadores. O Alcaraz vai ficar na Inglaterra, né, já está alcançando as metas, alcançou a meta de jogos, tem metas de gol e assistência. Eles têm aí uma possibilidade, se não for para o Everton, vender para um outro clube inglês, então vai entrar uma grana e deve vender mais gente. Deve vender mais gente e aí vai depender da capacidade deles de negociação no mercado. Mas esse dirigente, ele ainda não botou o elenco com a cara dele, com o que ele imagina que deva ser. Isso é um fato, né? E a partir do meio do ano isso vai ter que começar a mudar, imagino eu, até porque hoje, o que acontece? O dirigente que o Flamengo tem é um cara que discute com o técnico o modelo de jogo, por que desse elenco. Não é uma pessoa só para contratar. Foi contratado um diretor esportivo, um diretor de futebol
com esse viés técnico. Então, ele vai ser cobrado por isso, ele tem que fazer esse trabalho, né? Mas tudo isso passa por um certo tempo que ele ainda não teve. Eu até sou bem reticente com relação a qualquer crítica nesse sentido, porque ele não fez ainda a montagem do elenco. É diferente dos outros que estavam lá há muito tempo, e o próprio Palmeiras, que tem o Anderson Barros, que não tem esse viés, mas está lá há um bom tempo, e aí ele vai nas decisões técnicas encaminhadas pelo treinador, pela comissão técnica do Palmeiras. Ô, Juca, você frequentemente elogia o Felipe Luiz pelas entrevistas que ele dá, clareza e tudo mais. E o Mauro passou por esse tema aí falando, o Felipe Luiz está num mundo meio dele ali. Mudou um pouco, hein, a postura do Felipe Luiz. Já teve ali ironia com o repórter, já mudou um pouco. Não sei se é a pressão pelo momento do Flamengo, sobretudo na Libertadores. É inevitável, né, âncora? É inevitável que mude o astral de um início só glamuroso, com vitórias, a partir do momento que perde e que começa a ver pressão. Ele está vivendo ainda, né, o clima da derrota absolutamente inaceitável para o Central Córdoba, no Maracanã, e depois o mau resultado obtido na Argentina, porque já se disse aqui, era jogo para o Flamengo golear e botar o Central Córdoba em seu devido lugar e não colocou. E aí a pressão, por mais que ele diga que a pressão é externa, que lá dentro não tem nenhum tipo de pressão, que o clima continua ótimo, é inevitável que isso aconteça. Ele está sofrendo, de certa maneira, a mesma coisa que o Pedrinho, o presidente do Vasco, passou a sofrer. A diferença entre o discurso e a prática. Uma coisa é você ser comentarista de futebol, outra coisa é ser presidente de clube, né? Uma coisa é você iniciar uma carreira de treinador no clube mais popular do Brasil, com tudo a favor, e de repente o vento começar a bater contra. Aí a gente descobre verdadeiramente a personalidade das pessoas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele é um cara ponderado, ele é um cara que se controla, é capaz de abrir uma entrevista primeiro desejando feliz Dia das Mães. Ele lembra de coisas que normalmente os nossos treinadores não lembram. Eu continuo gostando e achando que ele vai ser um baita de um treinador. Ele é uma figura diferente. E o futebol brasileiro está precisando de gente diferente. Eu gosto. Eu tenho lido e tenho ouvido muitos comentários criticando a atuação do Flamengo sábado contra o Bahia, né? Inclusive até me criticaram porque eu falei que o time jogou bem. Gente, na minha visão, o Flamengo fez um bom jogo sábado contra o Bahia. João Guilherme, não foi uma atuação deslumbrante, não foi uma atuação extraordinária. Ok, pode não ter sido, mas o Flamengo jogou bem. E o que me chama a atenção na atuação de sábado do time do Flamengo foi a intensidade da equipe. Não foi a melhor atuação tecnicamente do Flamengo, não foi. Mas em termos de entrega do time, de disposição, de luta, eu acho que foi a melhor atuação do ano. Jogou mais contra o Corinthians? Jogou. Jogou mais contra o Juventude? Jogou. São dois jogos, eu acho, que se destacam aí no cenário desse ano, né? Final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, também outro jogo que o Flamengo atuou muito bem. Jogou mais aquela partida? Jogou. Mas em nenhum desses jogos teve a disposição que teve no sábado. Os caras no sábado estavam atacados, eles entraram com um tesão, com uma vontade, né? O próprio Gerson acabou sendo expulso exatamente por isso, cara. Parte final do jogo, ele virou ali um volante, né, por causa de uma alteração feita pelo Felipe Luiz, por uma circunstância do jogo, e ele entrou com tamanha disposição, né, no rapaz lá do Bahia. Não houve maldade do Gerson, mas entrou com muita vontade e acabou chegando atrasado na bola e pegou o tornozelo do cara e foi expulso. Mas por isso, por causa da entrega, da disposição, da vontade. Então o Flamengo chamou a atenção sábado exatamente pela disposição, muita disposição realmente do time do Flamengo. Então, na minha avaliação, foi uma boa atuação do Flamengo, né? E uma vitória que traz algo muito importante, a confiança. Vencer
dá confiança, traz otimismo. E a torcida, que estava cobrando bastante, com razão, ela viu no campo, no sábado à noite, o que ela queria ver. Uma entrega, uma determinação, uma vontade, raça, amor, paixão. E isso ela teve. E aí ela se conectou com o time. E eu sempre digo, quando Flamengo e torcida conectam, jogam juntos, é difícil segurar o Flamengo no Maracanã. E isso é importante por quê? Porque quinta-feira, meus amigos e minhas amigas, tem o jogo mais importante do ano até o momento para o Flamengo. O Flamengo terá muitos jogos importantes esse ano, muitos. Mas até agora, o jogo mais importante do Flamengo no ano é o de quinta-feira contra a LDU. Porque o Flamengo realmente está deixando a desejar na Libertadores da América, se colocou numa posição em que ele não está confortável no grupo, e esse jogo de quinta-feira muda isso tudo. Porque o Flamengo tem o privilégio de fazer os 2 jogos finais da Libertadores no Maracanã e dependendo dele. Então é uma chance que o Flamengo não pode desperdiçar. Ele tem que entrar com aquele tesão do sábado, Libertadores, pressão, disposição, garra, e jogando a bola que o time sabe jogar para vencer a LDU. De preferência, por no mínimo 2 gols. Porque se o Flamengo vencer a LDU por no mínimo 2 gols, dependendo dos resultados da rodada, amanhã, 7 da noite, teremos Deportivo Táchira e Central Córdoba. Inclusive, já vou até fazer um convite para você. Nós vamos ficar aqui no canal Fala João Guilherme e eu convido você acompanhando esse jogo e que o Central Córdoba vença lá na Venezuela. Mas eu acompanhei o jogo de ida na Argentina e foi um jogo duro, gente. Foi um jogo duro. O Central Córdoba venceu ajustadinho. Central Córdoba tem uma equipe limitada, mas que nos jogos contra o Flamengo se comportou muito bem, foi muito bem arrumada, usou uma estratégia correta, e o Flamengo também acabou colaborando para que eles pudessem ter sucesso. Então, de repente, quem sabe, o Deportivo Táchira tira um pontinho, ou tira pontos do Central Córdoba e embola ainda mais o grupo. Mas nós vamos estar na terça-feira, 7 da noite, acompanhando esse jogo aqui. Independentemente do que acontecer lá, em São Cristóbal, o Flamengo tem que vencer o seu jogo. E vencer bem, no mínimo por 2 gols de diferença, para tirar a diferença de saldo da LDU, para ficar em segundo lugar, entrar na zona de classificação e na última rodada decidir com o Deportivo Táchira no Maracanã. Perfeito? É isso aí. Porque o Flamengo agora tem uma sequência de jogos que é o seguinte: pega a LDU, Botafogo, depois Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, Palmeiras e Deportivo Táchira. Isso até o dia 28 de maio. Ou seja, do dia 15 ao dia 28, 13 dias, o Flamengo vai ter 1, 2, 3, 5 jogos em 13 dias. E o planejamento da diretoria, da comissão técnica, era chegar nessa altura da temporada mais confortável para poder rodar mais o elenco. Ou seja, administrar a minutagem dos atletas. Botar um time, priorizar jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, tal como será diante do Botafogo, que é um clássico, independentemente se o Botafogo vive um bom momento ou não, é um clássico, tem que respeitar. E pega o Palmeiras, confronto esse que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro lá na frente, né? Porque é confronto direto, isso é critério de desempate também. Então o Flamengo esperava chegar nessa altura da Libertadores mais tranquilo, já classificado, mais confortável e tendo a oportunidade de administrar melhor o elenco. Mas não chegou. Pelo contrário, está muito pressionado. O Flamengo precisa vencer os 2 jogos em casa para passar de fase. Se não vencer quinta-feira, a situação fica extremamente complicada. Eu arrisco a dizer que o Flamengo vai vencer os 2 jogos, mas é aquilo. Chega nessa situação super pressionado, tendo que vencer, tendo a obrigação de vencer. Poderia chegar mais tranquilo. E aí o Flamengo poderia botar reservas para atuar. Inclusive, o Flamengo não terá jogadores importantes para esse duelo com a LDU, o que já preocupa. Não terá o Pulgar, não terá o Alan,
o Gerson foi expulso, não joga contra o Botafogo. Será que o Pulgar vai estar à disposição contra o Botafogo no dia 18, no final de semana, domingo agora? A gente não sabe, é uma incógnita. Então a diretoria e a comissão técnica tiveram que rever todo o planejamento na situação da minutagem dos atletas. Então, difícil, uma situação complicada, mas repito o que eu falei na minha introdução, eles se colocaram nessa situação e eles precisam tirar o Flamengo dessa situação. E quando eu falo eles se colocaram, sim, eles se colocaram, porque a postura do Flamengo diante do Central Córdoba do Maracanã foi uma postura extremamente soberba, e na Argentina eu considerei também um pouco de soberba, um pouco de salto alto, achando que ia vencer a qualquer momento, sobretudo após o gol no início do jogo do Arrascaeta, aos 9 minutos. Depois o Flamengo teve uma queda absurda de produção no jogo e deu no que deu. Mas, enfim, esse é o planejamento. Estamos aqui trazendo essas informações, porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre isso. E eu também conversei com uma pessoa do Flamengo sobre o Michael e o Luiz Araújo, jogadores que completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que em 2025 eles não podem mais atuar por uma outra equipe da Série A no Campeonato Brasileiro. Automaticamente, qual clube brasileiro vai querer contratar esses jogadores agora, sendo que eles não podem jogar o Campeonato Brasileiro? Não faz o menor sentido. E mais isso quer dizer que eles não vão sair do Flamengo, que não podem sair do Flamengo? Não, eles não são jogadores inegociáveis. O Michael, tenho certeza, se chegar a proposta, o Flamengo não vai fazer esforços absurdos para ficar com o Michael. O Luiz Araújo, embora tenha minutagem menor, mas o Flamengo confia demais no Luiz Araújo, demais. O Flamengo gosta muito. O Cruzeiro estava louco aí tentando contratá-lo, não conseguiu, o Flamengo segurou até o fim. Então, respondendo a muitos questionamentos de vocês nas redes sociais, não só aqui no canal no YouTube, lá no Twitter, no Instagram, muita gente me perguntando isso. Completaram 7 jogos, vão ficar até o fim do ano? Não, eles podem sair para o exterior, o que é uma prioridade do Flamengo. O Flamengo não gosta de negociar jogadores desses níveis com clubes que vão disputar título com o Flamengo. Por isso até que eu estava desconfiando de uma possível venda do Matheus Gonçalves para o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro está mal. Mas pode ser um possível rival do Flamengo na briga por título. Por que não? O Campeonato Brasileiro está no começo. Daqui a pouco o Galo engrena aí e pronto. Fica lá nas cabeças. Na Copa do Brasil é rival direto do Flamengo. A prioridade do Flamengo é sempre negociar com clubes do exterior para não ter esse problema aí de você negociar e, entre aspas, reforçar um rival direto ao título. Mas respondendo a pergunta de vocês, eles podem ser vendidos sim para o exterior. Não seria nenhum absurdo, até porque o Flamengo, repito, está no mercado em busca de 2 pontas velozes, com saúde. Quando eu falo com saúde, não é porque esses jogadores atualmente têm alguma doença, não, porque estão sofrendo bastante com problemas físicos. Então o Flamengo está aí atrás de 2 pontas que saibam também fazer gol, que tenham um aproveitamento melhor na hora da finalização. E lembrando, gente, esse elenco não foi montado por José Boto e Felipe Luiz, foi montado pela gestão anterior. Então, automaticamente, eles vão querer fazer alguns ajustes que, na visão deles, é melhor para o Flamengo. E eu não lembro, mentira, o Rodrigo Caetano era um pouco assim, mas o José Boto, cara, ele é um cara que, embora ele seja diretor, negocie e tal, mas ele é um cara que debate muito com o treinador, no caso Felipe Luiz, sobre futebol. Na antiga gestão não tinha isso. O Marcos Braz era um cara que entendia muito de bastidor. Gente, o Marcos Braz pode ter todos os problemas do mundo, mas o cara sabia lidar muito bem com bastidores da bola. E o Bruno Spindler era o cara que negociava venda, renovação, compra. Não era o cara que conversava de futebol com o treinador. Não era o perfil dele, muito pelo contrário. Então, é esperar, porque com certeza eles vão fazer esses ajustes no elenco. Gonzalo Plata, galera, segue como dúvida, tá? Ele tá com um problema aí no joelho, um edema ósseo, não tem presença garantida pro jogo de quinta-feira, não treinou no campo ontem, segunda-feira, é dúvida pro jogo de quinta, e se ele não for relacionado, será a 3ª partida consecutiva que ele fica como desfalque. Lembrando que ele foi desfalque no jogo da Libertadores, por conta desse edema ósseo. Aí ele voltou, jogou pela Copa do Brasil, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, e depois voltou a sentir dores aí no joelho, nesse edema ósseo, e está sendo desfalque aí nos 2 últimos jogos, e não tem presença garantida contra a LDU. Para finalizar nosso vídeo, galera, TT, muita gente me questionando, fui apurar essa situação. Para quem não lembra do TT, cria do Grêmio, tá? Depois, em 2018, foi para o Shakhtar, lá da Ucrânia, inclusive onde o José Boto o contratou, né? E depois ele foi para o Lyon, da França, por empréstimo. Teve uma passagem também pelo futebol inglês.
Teve uma passagem rápida pela Turquia e está no Panathinaikos da Grécia desde 2024. Na temporada 2024-2025, 49 jogos, 11 gols, 13 assistências. Sim, o TT esteve na mira do Flamengo no começo do ano, porque eles entendiam que o Luiz Araújo não estava bem. Aí o Luiz Araújo teve um crescimento de produção no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, e aí o Flamengo, entre aspas, desistiu do TT. Mas sim, é um jogador que o José Boto gosta, isso aí não é segredo para ninguém, e que ele é bem avaliado pela equipe de scout, a galera responsável por mapear o mercado e também, obviamente, pelo técnico Felipe Luiz. Mas dizer que hoje o Flamengo está interessado em contratar TT, eu estaria sendo mentiroso para vocês. Mas é um jogador que, sim, agrada a diretoria do Flamengo, está na mira ali, se a qualquer momento precisar de um jogador para essa posição, exemplo, o Luiz Araújo é vendido para a Europa. O TT se torna, assim, uma das possibilidades. Foi isso que me disseram. E olha só, nação, e mais uma notícia que saiu ontem no Flamengo é o seguinte, saiu no site do Globo Esporte, o Flamengo demite o auxiliar técnico de Felipe Luiz. Aí falou sobre alguns motivos, né? O Daniel Alegria trabalhava com o treinador desde as categorias de base. O Flamengo informou nesta segunda-feira a demissão do auxiliar técnico Daniel Alegria, que trabalhava com Felipe Luiz desde as categorias de base. O clube vai contratar outro profissional para a comissão. O Clube de Regatas do Flamengo informou que o auxiliar Daniel Alegria não faz mais parte da comissão técnica do clube. E o Flamengo agradece ao profissional pelo período dedicado e serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da sua carreira. Então essa é a informação aí referente ao Flamengo, né? Pelas apurações aí do site do Globo Esporte. Aí falou até essa informação, falou o seguinte, ó. O GE apurou que a decisão foi tomada pela comissão técnica por causa de características de trabalho. Foi detectada a necessidade de contratar um profissional com outro perfil. Novo auxiliar não será necessariamente especialista em bolas paradas, né? Função que será redividida na equipe. A ideia é ter alguém com vivência dentro de campo e que possa usar essa experiência para discutir as decisões do dia a dia com o Felipe Luiz. E aí, quem será o novo auxiliar técnico aí do Felipe Luiz? Vamos ver o que o Flamengo vai preparar para os próximos dias, né? A gente vai ficar de olho aí, vamos trazendo as informações para vocês. Agora é o seguinte, palpite para a partida entre Flamengo e LDU que acontece nessa quinta-feira. Já coloca aí nos comentários, deixa o seu palpite. Eu vou colocar aqui meu palpite. Para mim, o Flamengo tem que ir para cima, não tem jeito. Tem que ir para cima, tem que atropelar a LDU para poder ficar mais tranquilo na Libertadores da América. Então eu vou colocar meu palpite, Flamengo 3-0. Deixa nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo.